Muito bem, nós já falamos sobre os maias, agora vamos falar sobre os astecas. Os astecas, também conhecidos como mexicas, habitavam a região central do atual México, vindos de terras ao norte. Estabeleceram-se em uma região alagadiça e fundaram a cidade de Tenochtitlan, ok? Sua base econômica também era a agricultura, em especial o cultivo de milho. Estenderam à força seus domínios sobre vários povos da região. Com técnicas aprimoradas, fizeram obras de drenagem que impressionaram os espanhóis no século XVI, além de grandes pirâmides, entre elas o Templo Maior, exatamente no centro da cidade, que, no processo de conquista e colonização espanhola, serviu de base para a construção da atual cidade do México. Então, né, os astecas, além, claro, nós falamos dos maias, né, lá no início, das técnicas que eles tinham, os astecas não ficavam atrás, né? Então, eles construíram cidades, né? Outras técnicas também da agricultura, ok? Então, também eles, além de serem bons nisso, né, nas técnicas para a agricultura, eles também dominavam outros povos ali daquela região, ok? Como ele fala aqui na leitura, até os espanhóis ficaram surpresos com tamanha técnica, domínio que esses povos tinham lá naquela época, né? Então, hoje, a atual cidade do México está sobre a antiga cidade dos astecas, ok? Os astecas construíram amplos templos, ruas pavimentadas e vários arcos de pedra. Conheciam astronomia e adotavam um calendário de 365 dias, elaborado com base no ano solar. A sociedade asteca era dividida em escravos, comerciantes, artesãos, sacerdotes e militares. Tinha uma organização política com sistema tributário e governo representado por um monarca eleito por um conselho. Olha como também estava organizado ali o sistema asteca, certo? A situação política instável, em razão das relações de domínio de outros povos por meio de guerras e tributos, fez com que os povos subjugados enxergassem nos colonizadores espanhóis uma possibilidade de rivalizar com os astecas e recuperar sua autonomia. Essa aliança facilitou o processo de conquista para os espanhóis, mas a liberdade buscada por tais povos nativos jamais se concretizou. Então tá aí, né? Os outros povos subjugados, como eles falam, né, como eles falam aqui, não estavam satisfeitos com o que os astecas, os que estavam acima, né, da sociedade, queriam. Então, esses outros povos se aliaram aos espanhóis, mas, infelizmente, os espanhóis não deram o que eles queriam. No caso, né, os povos jamais tiveram uma liberdade maior que os espanhóis, infelizmente, não deram a eles. Agora, os incas. Os incas habitavam a região que hoje corresponde ao Equador, Peru, norte do Chile, oeste da Bolívia e noroeste da Argentina. Viviam na Cordilheira dos Andes, em ambientes montanhosos, onde construíram estradas e cidades cujas edificações eram feitas de blocos de pedras encaixados. Praticavam agricultura, principalmente de batata, milho e outras espécies adaptadas ao solo e ao clima, além de produzirem obras de irrigação e técnica de plantio em terraços. Os impérios Inca, Azteca e Maia, altamente organizados, foram alvo da conquista espanhola, que subtraiu toda a riqueza desses povos, como ouro, prata, pedras preciosas, esculturas e utensílios feitos de metais nobres. Mesmo oferecendo resistência à chegada dos exércitos conquistadores, as civilizações pré-colombianas foram praticamente dizimadas por armas poderosas, as quais desconheciam. Desse choque restam apenas ruínas de grandiosos templos, palácios e cidades, mas principalmente heranças culturais cultivadas por seus descendentes até os dias de hoje. Então, né, os incas, os maias e os astecas, como eles falam aqui, né, os espanhóis foram com tudo para cima deles. E hoje, infelizmente, só existem as ruínas, certo? Os espanhóis levaram as suas riquezas, as suas heranças, né, seus utensílios, as pedras preciosas, e hoje apenas
existem as ruínas lá nas cidades, né? Tem os templos que eles falam, né, aqui. Então, hoje não existe mais essa sociedade, mas, lembrando novamente, né, as 3 sociedades eram sociedades que tinham muitas técnicas além do seu tempo, ok? Agora vamos falar dos grupos nativos do Brasil. Nas terras que se tornaria o Brasil, havia cerca de 1.400 povos que habitavam a região antes da chegada dos europeus, os portugueses. Esses nativos, que passaram a ser chamados de indígenas, organizavam-se em diversos grupos linguísticos, com diferentes culturas. A quantidade desses nativos variava entre 5 e 8 milhões de pessoas. Assim como os maias, astecas e incas, os povos indígenas viviam em sociedades organizadas, com hierarquia de comando, extraindo da natureza os alimentos e utensílios necessários para a sua sobrevivência. Então, hoje, antes falava aqui que existiu entre 5 e 8 milhões de habitantes indígenas aqui no Brasil. Hoje, segundo o IBGE, tem pouco mais de 800 mil indígenas, de acordo com o censo de 2010. Segundo o IBGE, a maioria vive nas regiões centro-oeste e norte. É um número bem reduzido em comparação aos milhões que habitavam as terras brasileiras antes da chegada dos europeus. Apesar da diminuição gigantesca dessa população, dados do IBGE indicam que há décadas ocorre uma curva de aumento dos indígenas no país, ok? Mas as sociedades indígenas aqui no Brasil foram também dizimadas igual às outras que nós falamos, né? Dos incas, dos astecas e dos maias, ok? Foram escravizados, ok? Quando eles não aceitavam, eram mortos, ok? Então, é isso. Novamente, né, os europeus, os colonizadores, só que, diferentemente lá dos maias, os astecas, os incas foram os espanhóis, aqui foram os portugueses, ok? Então, portugueses chegaram aqui, índios não aceitavam, os europeus vinham logo com arma de fogo. Lógico, né, que quem levaria a pior seriam os indígenas. E hoje, segundo o IBGE, né, existem aqui no Brasil mais de 800 mil indígenas, mas que há algumas décadas, né, indicam que essa curva de indígenas está aumentando e não diminuindo aqui no Brasil, né? Então, que se assim seja, que aumente cada vez mais os grupos nativos do Brasil, certo?